galera, estamos aqui para mais um devocional. Desde já quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo muito. Nos siga lá no nosso Instagram, que é @ministérioonfire_. Está recheado de coisas para jovens, tanto para mim quanto para você. Então corre lá, já nos siga que tá top. O nosso tema de hoje é sobre perdão. Vocês já viram aí na capa do vídeo, né, o nosso tema, que é sobre perdão. Um tema, né, um pouco sério, um pouco polêmico, mas algo necessário, de extrema importância que nós temos que falar. E para nós iniciarmos, para falar sobre falta de perdão, gostaria de ler com vocês lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra você, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Esse versículo ele fala sobre nós perdoarmos quem nos tem ofendido, perdoar quem fez um mal a nós. E nós temos que perdoar e liberar perdão também. O maior ato de perdão que nós já vimos aí, né? Eu falo por mim, o maior ato de perdão que eu já vi foi o de Jesus. Jesus, né, ele foi ali, pagou um alto preço na cruz por nós. E foi o maior ato, além de amor, de perdão que ele fez por cada um de nós. Baseado nesse ato de perdão de Jesus, nós vamos ler lá em Lucas 23, versículo 34, que diz assim: Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Esse versículo, esse texto, fala no momento da crucificação de Jesus, ali onde ele estava totalmente entregue, ele não poderia fazer mais nada ali. E ali ele olhou para o céu e ele falou: Pai, perdoa eles. Porque ali aquelas pessoas não sabiam, os soldados não tinham praticamente a mínima noção do que eles estavam fazendo. Eles estavam a pura sorte, eles estavam ali nos pés da cruz, literalmente. Saio eu, hein? Além da história de Jesus, também tem um jovem na Bíblia que ele não guardou mágoa, ele não pensou no rancor que ele poderia ter guardado, e esse jovem é José. A história dele acontece lá em Gênesis 37. Creio que alguns de vocês conhecem, não a maioria, né? Já leu, já ouviu falar, já assistiu o filme de José. E ali ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele. E os irmãos dele tinham uma certa inveja dele, porque ele era o preferido do pai dele. E os irmãos dele simplesmente, tipo assim, venderam ele ali como escravo. E ele foi levado para o Egito. E ele foi vendido, ele foi comprado, na verdade, né, para ser escravo do faraó, na casa de Potifar. E ele foi jogado à própria sorte. E lá na frente, bem mais para frente na história de José, ele reencontra os irmãos dele. E nós vamos ver qual foi a atitude de José perante a esse reencontro. Nós vamos ler lá em Gênesis 37, o versículo 4. Para vocês entenderem um pouquinho de como foi esse abandono, vamos dizer assim, esse reencontro de José com a sua família. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam com ele. Então aqui a gente já vê a atitude dos irmãos dele com ele mesmo. E a partir daqui, os irmãos dele simplesmente ficaram com tanto ódio dele, que tinham tanta raiva dele, que eles venderam ele como escravo. Nós vamos ler lá em Gênesis 42, versículo 24. Que aqui é quando José reencontra os seus irmãos. Quando ele já é governador do Egito, que os irmãos dele estão passando fome, aí eles vão até o Egito para comprar comida. Aqui já é lá para frente da história. E José reencontra ele. Diz assim o versículo 24. José saiu de perto deles, dos irmãos dele, e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Aqui José ele pegou um dos seus próprios irmãos e prendeu, colocou na prisão, para que os outros irmãos dele voltassem para a casa dele para trazer o irmão mais novo, que era Benjamim. Aí, um capítulo mais para frente, é quando José ele vê Benjamim pela primeira vez. E diz assim, Gênesis 43, versículo 30. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve
vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Esse texto, essa história de José, ela diz muito, porque José poderia ter tido rancor, poderia ter ficado magoado. E José, ele poderia ter gerado uma mágoa no coração dele. Ele poderia ter ficado com raiva, com ódio, com ira. Porque lá em Gênesis 37, versículo 4, os próprios irmãos dele tinham ódio dele. Então, imagina se José tivesse se baseado naquilo que aconteceu lá no passado. Ele teria muita mágoa guardada, muita ira, muita raiva acumulada. E ele não ficou assim, ele não guardou. Muito pelo contrário, a reação dele foi totalmente o oposto, né? Porque ali no momento que ele viu os irmãos dele, ele se emocionou, ele chorou, ele ficou com um sentimento de alegria dentro do coração dele, ele ficou contente em ver os irmãos dele. E aquilo emocionou ele, trouxe um impacto no coração dele, que a reação dele foi outra. Porque, vamos lá, né, gente? Vamos supor, se fosse eu e você na pele de José, com certeza nós iríamos pensar pela mágoa, pela raiva, pela ira, não ia querer ficar com eles, com certeza ia jogar eles na prisão, tipo assim, ó, você vai ficar aí, você vai morrer. Ia declarar isso sobre eles. E José não. A reação dele foi o oposto. E isso mostra o que o perdão faz com a gente. José, aquele ato dele, ele mostrou, olha, eu perdoo vocês. Eu estou tão disposto a amar vocês, a perdoar vocês, que eu faço o oposto daquilo que vocês já me fizeram no passado. Vocês sabiam que a falta de perdão ela traz grandes problemas e consequências na nossa vida? A falta de perdão no nosso físico, ela pode gerar doenças físicas e emocional. E aí já ouviu a história de alguém que teve um câncer por causa da falta de perdão ou ficou doente por causa da falta de perdão? Isso é real, gente. É comprovado cientificamente que a falta de perdão, ela nos gera doenças físicas e emocionais. Quando a gente não perdoa, a gente sente dor física, dor muscular, sabe aquela dor que te incomoda? Você fica depressivo, a depressão também ela pode vir pela falta de perdão. É uma consequência no nosso físico. Ah, Alanis, mas ainda na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, o que a falta de perdão interfere? Quando nós não perdoamos, quando nós estamos magoados com alguém, tudo que nós fazemos não flui. Sabe por quê? Porque você tá com aquele sentimento de mágoa no coração. A Neuci, alguns de vocês já devem ter ouvido ela falar, que ela fala do coração peludo, né? Quando nosso coração está peludo. Significa que quando você está com mágoa de alguém, você fica com um sentimento de ira no seu coração, um sentimento de raiva. E o seu coração literalmente fica peludo, gente. É como se... Sabe aqueles tapetes cheio de pelinho, que aos nossos olhos é bem fofinho? Ele tem muitos pelinhos, não tem? Imagina o seu coração, um coração preto, cheio daqueles pelinhos, com a sua raiva guardada, com a sua mágoa, com a sua falta de perdão. É exatamente isso. Quando nós não perdoamos, o nosso coração ele fica peludo. Sabia que a falta de perdão fede? A falta de perdão ela tem fedor. Ela fede. E isso transparece no nosso físico. Ai, Alanis, eu nunca vi alguém perto de mim assim. Mas existe histórias, existe pessoas. Eu já conheci pessoas assim que pela falta de perdão ficou doente. Pela falta de perdão aquela pessoa fedia. O semblante dela era totalmente caído, era totalmente obscuro. E a falta de perdão, ela faz isso conosco. Ela nos muda o nosso físico totalmente. E, gente, não é possível, não existe, não tem como você estar com o seu semblante desse jeito, com a falta de perdão, e você querer fazer as coisas de Deus, você querer tocar no reino de Deus. Jamais nós podemos fazer as coisas de Deus com falta de perdão no nosso coração, magoado com alguém. Nós não podemos, porque isso interfere no reino espiritual. Tem uma atmosfera que interfere. O que eu quero dizer para vocês, gente, quando você estiver magoado, triste, com raiva de alguém, não toque nas coisas de Deus, não faça nada, porque isso, além de interferir na sua vida, no seu ministério, interfere em quem está ao seu redor. Quando nós magoamos alguém, nós ficamos podre por dentro. Gente, a Carol vai me ajudar aqui, que ela é minha voluntária. E vou mostrar uma maçã podre para vocês entenderem como o perdão a falta de perdão nos deixa por dentro.
É assim que nós ficamos quando nós não perdoamos. Nós ficamos assim por dentro. Quem aí, se você não assistiu, você já deve ter ouvido falar sobre o filme da Branca de Neve, quando a bruxa entrega uma maçã envenenada para ela. Essa aqui não é como as outras. É uma maçã miraculosa. A falta de perdão é exatamente assim na nossa vida. Um veneno que nos mata. A falta de perdão, ela tem muitas consequências. Além de você ficar podre, porque seu coração fica podre por dentro, você está envenenado pela falta de perdão, você ainda dispara, como se fosse uma flecha, gente. Você dispara a sua raiva em todo mundo por uma falta de perdão que você não teve com uma pessoa, por uma situação com uma pessoa, você acaba disparando em outras pessoas. E você fica podre, igual essa maçã, você fica fedendo por dentro. E isso é horrível e, principalmente, Deus não se agrada disso. A falta de perdão, ela está ligada às nossas emoções. Então, quando nós não sabemos lidar com uma situação, ou nós não sabemos agir perante uma situação, nós deixamos a falta de perdão entrar. E aquilo mexe com, além de as nossas emoções, com a nossa estrutura física. A falta de perdão, ela é igual essa maçã podre, estragada. E é assim que o nosso coração fica por dentro. A falta de perdão, ela é um câncer na nossa alma. Se você for estudar o câncer, ele come todos os seus ossos por dentro. Quando uma pessoa tem câncer, o próprio câncer vai comendo todo o osso daquela pessoa. E é isso que a falta de perdão faz conosco, porque ela é um câncer na nossa alma. Ela vai nos matando pouco a pouco. Como nós podemos vencer essa falta de perdão? Como nós podemos derrotar esse gigante na nossa vida? O primeiro ponto é você reconhecer. Reconhecer que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, que você precisa liberar perdão. O reconhecimento do seu erro, do seu arrependimento, é o primeiro ponto. Segundo ponto, liberar perdão pela vida da pessoa. Se a pessoa que te magoou, te fez alguma coisa, você precisa liberar perdão por ela. Não somente da boca para fora, eu te perdoo. Não, né, gente? É de verdade. Perdoar de verdade. Liberar a vida dessa pessoa no reino espiritual, tanto ela quanto você. Terceiro ponto. Se você errou com alguém, reconheça que você está errado e peça perdão para essa pessoa. Chegue nessa pessoa, olha, me perdoa, eu fiz isso. É difícil? Muitas vezes é. Muitas vezes o nosso eu, o nosso orgulho não deixa a gente pedir perdão. Não deixa nós ir lá e reconhecer que nós falhamos. Mas isso é de suma importância. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. Porque muitas vezes a gente fala, ai, mas fulano que pisou no meu calo, fulano que me magoou. Mas será que você também não magoou essa pessoa em algum momento? Será que você não fez alguma coisa para essa pessoa que você precisa pedir perdão para ela? E muitas vezes você que está se fazendo de vítima na história, e nós precisamos reconhecer que nós precisamos perdoar. Ir lá e falar, olha, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nós precisamos reconhecer isso. E lá em 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Se Jesus amou eu e você, e Ele nos perdoa todos os dias, 70 vezes 7, por que nós não podemos fazer isso com as pessoas? Então, nós precisamos reconhecer que a falta de perdão ela é um câncer na nossa alma. E muitas vezes você está paralisado, por que será? Por que será que muitas vezes a sua vida profissional não anda, a sua vida ministerial não anda, você não anda na sua vida? Simplesmente pela falta de perdão. Aqui eu mostrei para vocês uma maçã podre, mas quando nós perdoamos, nós ficamos assim, ó, lindos. Uma maçã vermelha, uma maçã bonita, uma maçã inteira. Uma maçã que as pessoas olham e dá gosto de ver. E principalmente uma maçã que quando Jesus olhar para você, Ele vai falar, nossa, é meu filho. Hoje eu quero convidar você, se você está aí, precisa perdoar alguém, libere perdão pela vida dessa pessoa. Se você fez alguma coisa, peça perdão, se arrependa, porque muitas vezes você vai se paralisar, você vai ficar preso pela falta de perdão. E muitas vezes você também prende a vida da outra pessoa pela sua falta de perdão. Então, reconheça que você precisa perdoar e liberar perdão também. Amém? E esse foi o devocional de hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Gente, perdoe, libere perdão para você ser uma maçã bonitinha, lindinha aqui, ó,
no reino de Deus, aos olhos de Deus, para que você não seja uma maçã podre, mas que você queira ser uma maçã vermelha, bonita, cheia do Espírito Santo. Amém? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comentem muito e espero que Deus tenha falado com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!